Aleluia, estamos falando nessa série Você é a Resposta. Estamos ministrando, trazendo luz, trazendo entendimento. Começamos falando sobre aonde estão os Elias desta geração, onde se levantam aqueles que se identificarão como perturbadores, como aqueles que não aceitarão as circunstâncias, ditando o seu modo de viver, a sua maneira de estar. Falamos também sobre a herança de Deus. Nós como filhos somos a herança, temos a herança dele, as suas características em nós, nos permitindo viver e desfrutar da plenitude daquilo que Deus tem nos dado e nos prometido. Depois falamos domingo passado sobre a obediência, que é a chave para ser a resposta. Vimos Elias sendo obediente ao chamado, à voz do Senhor, e como o nome de Jesus nos respalda, nos dá autoridade, assim como Deus fez uma aliança com Abraão e trocou de nome com ele. Deus, através de Jesus, nos deu o nome dele, para que pudéssemos no nome dele operar com autoridade sobre esta terra. E hoje queremos avançar um pouco mais nesta série. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que desde a eternidade, aquilo que Deus fala, acontece. Sim ou não? Nós podemos dizer que Deus não brinca com palavras, entenda? Deus não fala qualquer coisa, porque as palavras que saem da boca dele, todas as vezes que ele fala, as coisas acontecem. Podemos nos lembrar da criação, lá em Gênesis capítulo 1, vai projetar aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, versículo 3, diz assim, pela fé, no versículo 3 de Gênesis, diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, estava um caos, tudo estava fora de ordem, e quando Deus disse, haja luz, então as coisas, a luz apareceu, aconteceram. Entenda uma coisa, tudo o que Deus disse, criou-se, aconteceu, tudo. Em Hebreus, nós temos a explicação disso. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3 de Hebreus, ele diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o que se vê, daquilo que é visível, não foi feito do que é aparente ou daquilo que se vê. Ou seja, quando Deus disse, as coisas aconteceram, criaram, não existia, não tinha forma, estava sem forma, estava vazio, estava o caos. Mas quando Deus fala, Ele cria, as coisas acontecem, se formam, mesmo que seja do nada, do aparente nada. A palavra de Deus tem esse poder. Ou seja, tudo o que Deus desejou criar, escute, tudo o que Deus desejou criar e estabelecer, Ele disse. E por que Ele age assim? Lá em Números, capítulo 23, no verso 19, diz assim: porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se porventura, tendo ele dito, não o fará, ou tendo falado, não o realizará. Ou seja, tudo o que Deus fala, cria, muda, transforma e acontece. Tudo. Diga para o seu irmão, tudo que Deus fala, acontece.
As palavras são tão poderosas que o próprio Deus colocou a palavra dele acima de todas as coisas, acima do próprio nome. No Salmo 138, no versículo 2, na parte B do versículo, diz assim: pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. A palavra é tão importante, é tão valiosa, tão poderosa, que Deus pegou a palavra dele e colocou acima de tudo. Foi por isso que Jesus, em certo momento da sua vida e do seu ministério, ele testificou, Mateus 24, 35. Ele disse assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Escute, me permita dizer algo para você nesta noite. Todos os problemas vão passar, as doenças serão curadas, os cativos serão libertos, as pessoas serão transformadas e salvas, porque as palavras que o Senhor disse vão acontecer. Elas são poderosas, elas têm o poder de criação. Agora entenda, quando Jesus disse isso, João 14, 12, ele disse assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Escute, esta palavra vai gerar vida, vai transformar circunstâncias e irá se cumprir na sua vida. Se você crê e concorda, diga amém. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. É por isso que Deus está levantando pessoas para influenciar, transformar, ser a diferença e a resposta para a nossa geração, irmãos. E eu quero dizer uma coisa: você é essa pessoa. Diga para o seu irmão: você é a resposta para esta geração. Diga aí, diga para a pessoa do seu lado, diga para a pessoa que está atrás de você, diga para a pessoa que está à sua frente, põe a mão no ombro dela e diga: olha, você é a resposta para essa geração. Sabe, irmãos, a minha oração é que o Espírito Santo promova em nós uma santa inquietação em seu coração, em nosso coração, levantando eu e você a deixar de lado as desculpas e impulsionarmos a viver o sobrenatural de Deus nessa terra. Diga para o seu irmão e declare em fé: eu vou viver o sobrenatural de Deus. Fala para ele: eu serei um instrumento de avivamento nessa terra. Quantos creem, digam amém. Sabe, irmãos, você fala: mas esse pastor gosta de ficar falando, né? Porque tudo aquilo que você fala é a palavra de Deus falada pela sua boca, e a palavra falada pela sua boca vai se cumprir na sua vida. É diferente você ouvir a palavra do que você falar a palavra. Desde a criação, Deus não apenas ouviu a palavra, mas Ele falou, Ele disse a palavra, Ele proclamou a palavra, e a palavra que Ele proclamou pelos seus lábios criou, transformou, gerou vida e trouxe a manifestação dos céus. Sabe, irmãos, quando nós falamos, nós criamos o mundo que queremos viver. Tem pessoas que vivem na murmuração ou na reclamação e nunca saem disso. Por quê? Porque é o mundo que ela fala, é o que ela vive. Você precisa estabelecer pela sua boca as palavras de vida que criarão e estabelecerão o mundo que Deus preparou para você. Quando você se alinha com a palavra de Deus, com aquilo que Deus disse acerca de você, e você profere a palavra, cria-se vida, transforma circunstâncias e estabelece a vontade de Deus para a sua vida.
Isso é viver o sobrenatural. Não é um pensamento positivo, não é uma fala positiva, mas é a palavra de Deus nos nossos lábios. Sabe, irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Abra aí a sua Bíblia no 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Eu quero que você abra, se você puder. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. É muito importante nós entendermos isso. Hoje Deus quer te dar ousadia para você ser boca de Deus nessa terra. Diga ousadia para ser boca de Deus nesta terra. Essa é a vontade de Deus, é o propósito de Deus. 2ª carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de timidez, mas de poder ou de fortaleza, de amor e de moderação ou de controle próprio. Olha, Deus não nos deu um espírito de medo. Diga para o seu irmão: Deus não te deu um espírito de medo. Pelo contrário, Ele te deu um espírito de poder. Sabe, irmãos, nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Desde o princípio temos falando da herança, que a herança não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com as características de Deus em nós como um pai. Ele como pai, nós como filhos. Deus não colocou em nós, Deus não nos deu um espírito que produz medo, covardia, mas um espírito que produz em nós poder, amor e autocontrole. Quando nós olhamos para Elias, fruto do tema principal que nós estamos falando, você é a resposta. Quando nós olhamos para Elias, nós vemos como ele foi ousado em se apresentar, como ele não teve medo de se apresentar diante do rei. Lembre-se, domingo passado falamos que o rei por 3 anos perseguiu Elias, procurando para matá-lo. E quando Deus fala para Elias voltar e se apresentar diante do rei Acabe, ele prontamente obedece. E ele se apresenta ao rei Acabe, mesmo colocando em risco a sua própria vida. E nesse encontro acontece algo impressionante. Poderíamos dizer sobrenatural. Porque foge totalmente ao esperado. Entenda uma coisa. Um rei procurando uma pessoa por 3 anos para matá-lo. Quando ele encontra, o que ele queria fazer? Dar um beijo nele? Não. Queria matá-lo. Esse era o intento. Mas quando o rei Acabe encontra Elias, que procurava matá-lo, ele não faz nada disso. Ele apenas traz uma palavra de intimidação, chamando Elias de perturbador. Por sua vez, Elias, aquele que havia sido perseguido por 3 anos, que numa ordem natural deveria ficar intimidado, amedrontado, calado, diante do rei, aquele que poderia mandar matá-lo, mas debaixo de uma ousadia no espírito, ele dá uma resposta confrontadora. Eu quero que você abra lá, abra sua Bíblia aí no 1º livro de Reis, capítulo 18. 1º livro de Reis, capítulo 18. Você vai poder ler isso, depois você vai poder estudar mais esse texto, ler todo o texto e se preencher de mais detalhes dessa história. 1º livro de Reis, capítulo 18. Olha a resposta que Elias dá ao rei Acabe. 18. 1 Reis 18. Diz assim: respondeu então Elias: eu não tenho perturbado Israel coisíssima nenhuma, mas tu e a família de teu pai deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Irmãos, nós não estamos falando com o dono do boteco da esquina. Elias estava falando com o rei.
se o rei piscasse, no sentido de mandar uma ordem que não precisaria ser dita, Elias seria morto. Numa outra tradução diz assim: eu não causei problema algum a Israel, respondeu Elias, o Senhor e a sua família é que são os perturbadores, porque vocês se recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor, e em vez disso adoraram a imagens de Baal. Uau! Acho que o rei Acabe nunca tinha visto tanta ousadia, e eu acho que ele assim ficou perplexo. Uau. Que autoridade é essa? Como se não bastasse a resposta confrontadora ou confrontativa de Elias, ele, cheio da ousadia, dá uma ordem ao rei. Olha o verso seguinte, verso 19. Agora, eu fico imaginando Elias com o dedo no nariz do rei. Agora, manda reunir-se comigo todo Israel no Monte Carmelo. E traze os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste sagrado ou Azerá, que comem na mesa da tua mulher Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Sabe, irmãos, escute que eu vou dizer algo para você. Ousadia não é ter coragem para falar tudo o que vem à sua cabeça. Não, isso não é ousadia. Ousadia é falar o que o Espírito Santo lhe manda falar na hora e no local que ele te direcionar. Acabe era o rei. Provavelmente nunca alguém havia o confrontado desta forma, apontando os erros dele e da sua casa, da sua família. Irmãos, você aceitaria alguém falar mal da sua mãe e do seu pai? Era isso que ele estava falando. Olha, o perturbador é você, o seu pai, a sua mãe, a sua mulher. Elias não estava temeroso, pois ele não mediu as palavras, ele não foi assim polido, ele não foi assim politicamente correto para confrontar aquele rei pecador, que, repita-se, tinha poder e autoridade para mandar matá-lo. Ele não teve medo de falar o que precisava ser dito, na hora que precisava ser dito. Mas de onde vem essa ousadia? De onde vem essa autoridade? Quando nós olhamos aqui para a vida, o histórico de Elias, essa é uma reação tão ousada que não fazia parte da sua personalidade, não fazia parte da sua história. Quando nós observamos a reação de Elias, nós podemos entender que esse tipo de ousadia não era natural, era sobrenatural. Essa autoridade e essa ousadia vinham do Espírito Santo de Deus em Elias. Sabe, irmãos, o Espírito Santo tem um plano extraordinário para cada um de nós. Sim. Mas apóstolo, eu estou chegando aqui pela primeira vez, está falando, sim, você também. Ou você acha que Deus já não sonhou com você, já não desejou você, já não amou você, já não quis você? Antes mesmo de você nascer, Deus já amou você. Talvez você esteja conhecendo, ouvindo falar dele agora, mas ele já te ama há muito tempo.
Eu vou dizer, Deus tem planos para você, Deus tem plano para mim, Deus tem plano para nós. Mas nós precisamos dessa ousadia para realizá-lo. Sabe, irmãos, nós precisamos ter autoridade e intrepidez para manifestar e falar o que precisa ser dito. E isso não tem a ver só com o evangelho, isso tem a ver com a vida. Quantos pais se calam na sua casa e, em vez de resolver problemas, criam outros problemas? Quantas esposas, em vez de falar aquilo que precisavam falar, que precisavam trazer, se calam e, por causa disso, administram e vivem com problemas? Quantos empregadores sabem que precisavam falar alguma coisa para os seus chefes, mas por causa do medo se calam e continuam vivendo amedrontados e incapazes, infelizes? A ousadia é algo que nós precisamos para viver. Sabe, irmãos, para nós sermos a resposta, para eu ser a resposta, para você ser a resposta desta geração, nós precisamos da ousadia, a ousadia que tira você da neutralidade. Diga para o seu irmão, ousadia que tira você da neutralidade. Ai, irmãos, quanta gente fica escamoteado, quanta gente fica escondido, sem se manifestar. Atos capítulo 4, versículo 13. Olha só. Os discípulos tinham pregado o evangelho, tinham curado aquele homem paralítico da Porta Formosa. Haviam pregado ali no templo. Os fariseus, os religiosos prenderam eles, trouxeram eles para serem interrogados. E aí então, Atos 4,13 diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens comuns, sem instrução, se maravilharam e admitiam que eles haviam estado com Jesus. Sabe, irmãos, aqueles julgadores, aqueles religiosos, aqueles que achavam que conheciam tudo, os membros do conselho, viram a coragem de Pedro e de João. Eles ficaram admirados com a ousadia, porque eles sabiam que eles eram homens iletrados, homens que não tinham conhecimento, não tinham formação, eles eram pescadores. Mas eles falavam com uma ousadia acerca da palavra. Eles ministraram curas acerca do poder do nome de Jesus. Sabe, irmãos, a neutralidade não é uma opção para nós que somos discípulos de Jesus. A palavra nos chama de embaixadores. Embaixadores do reino, embaixadores de Cristo. Uma das coisas que o embaixador não pode ser é neutro. Ele precisa representar o seu país. Ele fala em nome do seu presidente. Ele fala em nome da sua nação. Ele não pode ser neutro. Ele não pode se calar. Em 2 Coríntios 5,20 diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Ele, com Deus. Numa outra tradução diz assim: agora, portanto, nós somos embaixadores de Cristo. Olha só, Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo. É inadmissível que um embaixador, por exemplo, durante um conflito, fique neutro ou omisso. Ele será sempre questionado, posto à prova. Qual é a resposta? Qual é a palavra do seu governo? Qual é a palavra da sua nação? Sabe, irmãos, espera-se que um embaixador faça com que a voz de seu país seja ouvido no lugar onde ele está. A voz do seu presidente, a voz do seu governo, a voz da sua nação. Entenda, irmãos,
que em qualquer momento, aquele que habita dentro de você e tem autoridade sobre a tua vida, poderá lhe dar um comando para que você seja a boca de Deus nessa terra, e sem a ousadia, você permanecerá calado. Sabe, queridos, eu fico pensando, quantas palavras proféticas foram liberadas do céu para a vida das pessoas, para abençoar, para curar, para transformar a vida de pessoas, para mudar realidades, mas não tiveram efeito, não porque não tenha poder a palavra, mas pelo contrário, não tinha quem simplesmente se levantasse para falar, para proferir aquela palavra, porque lhe faltou ousadia. Quantos se calam diante das questões? Quantos procuram e dizem assim, isso não é comigo, isso não é comigo. Sabe, irmãos, é a ousadia que nos leva a deixar de lado a preocupação com a nossa reputação. O que irão pensar de mim? As pessoas não entenderão por que estou fazendo isso. Me posicionar atrairia muitas críticas na escola, na faculdade, no trabalho. Afinal de contas, eu tenho que ser um político aqui para poder conduzir as coisas, viver. Muitos acham que não precisam se envolver nessas questões polêmicas. Me permita fazer uma pergunta para você nesta noite. Mas se quem conhece a verdade se cala, quem é que vai promovê-la? Se quem conhece a verdade de Deus se cala, quem é que vai levar adiante a palavra, proferir a palavra de Deus nessa terra? A verdade de Deus para as famílias, para as pessoas. Em Mateus 5, Jesus falou algo muito importante. Eu sei que o pastor Marcelo falou isso na primeira semana aqui, na segunda semana, mas põe para mim em Mateus capítulo 5, versículo 13. Olha só o que Jesus disse. Olha o que ele disse para mim e para você. Vós sois o sal da... Mas se o sal perder o sabor ou se tornar insípido, com que se há de salgar? Ser insípido é perder a sua propriedade, perder o propósito para o qual ele foi criado. Deus te fez um sal nesta terra, um sal para fazer a diferença, irmãos. Qualquer pessoa que já passou perto da cozinha sabe que se cair muito sal na comida, salga tudo, sim ou não? E depois não tem como voltar atrás. Já tentar lavar o arroz para ver se sai o sal? Não sai. Por quê? Porque o poder do sal, escute, o poder do sal é que traz transformação em tudo que ele toca, em tudo que ele se aproxima. Jesus está falando, ei, eu e você somos o sal nessa terra. Mas se o sal perder o seu propósito, se o sal deixar de falar e fazer aquilo que ele foi criado para fazer, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos... Jesus não estava falando que você vai ser pisoteado pelas pessoas, não. Essa é uma figura de linguagem. Ele estava dizendo, você vai ser envergonhado pelas pessoas. Continua. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E ele diz, não se pode esconder uma cidade, a referência, construída sobre um monte. Todo mundo vê, de longe. Nem se acende uma vela e se coloca debaixo de uma vasilha.
mas se coloca lá em cima, no candelabro ou no velador. Eu lembro que na casa da minha avó, lá na praia, há muitos anos atrás, no tempo de alguns aí, não vou falar para discriminar as pessoas, né? Mas o que acontece? Faltava muita energia na praia. Vira e mexe apagava, vira e mexe acabava a força. Então meu avô deixava uma lamparina, mas lamparina de lata de óleo, que ele tinha feito, pendurado sobre a porta do quarto. E quando acabava a luz, ele pegava um fósforo, acendia. E aquela lamparina, fraquinha, uma luzinha de um foguinho lá, quem já viu sabe, né? Bem pouquinho. Mas aquela lamparina iluminava toda a casa. A sala, a cozinha. Sabe, irmãos, você não precisa ser uma lâmpada de 1000 watts. Você não precisa ser um holofote. Você só precisa ser a luz verdadeira de Jesus nessa terra. Porque todos na escuridão vão ver a luz. A luz, quando há trevas, ela ilumina, ela traz a diferença, ela mostra o caminho, ela transforma a vida das pessoas. Até hoje tem gente que tem medo do escuro, sim ou não? Tem crianças de 5, de 3, de 4, de 20, de 30, de 40, de 50 anos que tem medo do escuro. Outro dia eu estava ouvindo uma música, nós temos medo do escuro. Eu falei, meu Deus do céu, já virou até música isso. Que praga é essa? Vamos se converter, vamos virar homem. Mas tem gente que tem medo. Meu irmão, quando o escuro, quando a escuridão, quando as incertezas, quando as dúvidas, quando a falta de segurança, quando o pavor começa a aparecer, uma lamparinazinha lá faz toda a diferença. Diga para o seu irmão, Deus quer que você seja a resposta. Olha só, ele diz assim, ó, assim brilha, olha só, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Sabe, irmãos, boas obras, me permita dizer, boas obras não consiste apenas em dar comida a quem tem fome. Boas obras é trazer o padrão do céu para a terra. Boas obras é manifestar e falar o que precisa ser dito para que todos possam ouvir com ousadia e autoridade. Elias precisou de ousadia para se posicionar diante do rei Acabe. Ele não foi grosso, ele não foi arrogante, foi a autoridade, foi a ousadia. Ele precisou de ousadia para dizer o que precisava ser dito na hora que precisava ser dito. E quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, lá em Atos, uma das marcas de terem convivido, estado com Jesus, era a ousadia. Por várias vezes os discípulos se posicionaram com autoridade. Irmãos, a ousadia é essencial em todas as áreas da nossa vida. Seja para pregar o evangelho, seja na vida pessoal, como eu disse, na vida familiar. Quantas pessoas não conseguem dar uma resposta a um amigo que precisa ouvir algo de Deus para ele? Sim ou não? Dizemos que amamos as pessoas, dizemos que nos importamos com ela, mas nos calamos. Precisamos de ousadia no trabalho. Enfim, em todos os lugares. É uma ilusão pensar que jamais você precisará se posicionar ou poderá ficar sem uma situação ou uma situação confortável. Sabe assim, não, vou ser amigo de todo mundo, Ei, você é discípulo de Jesus. Não pense, escute, não pense que se você se calar diante da situação, diante do pecado, diante das injustiças, diante da mornidão e da apatia espiritual, você estará livre. Ei, quem está em cima do muro já escolheu um lado. Vou repetir isso. Quem está em cima do muro já escolheu um lado.
É por isso que eu e você precisamos de ousadia. Ousadia para se posicionar, ousadia para dizer o que Deus disse que nós temos que falar e fazer. Olha o que Deus disse para Jeremias, Jeremias 1, versículo 9. Diz assim: depois o Senhor estendeu a sua mão. Jeremias estava dizendo: eu sou apenas um menino, eu não sei falar, eu não posso. Parece alguns aqui: eu não consigo, eu não sei, eu sou meio gago, eu falo demais, eu falo de menos, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí Deus diz para ele: depois o Senhor estendeu a sua mão, tocou-me na minha boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca, vê. Ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e arruinares, e para edificares e para plantares. Olha só, irmãos, o Senhor estendeu a mão e tocou na boca de Jeremias, e colocou nela as palavras na boca. Sabe o que significa? Que aquilo que Jeremias falasse, aquilo que você falar, será a boca de Deus para criar, mudar e estabelecer o céu nessa terra. Sabe, irmãos, para ser a resposta dessa geração, você precisa de ousadia para cumprir o seu chamado. Diga para o seu irmão: ousadia para cumprir o chamado. Todos nós somos chamados para impactar nossas realidades, irmãos. Mas para isso, nós precisamos da mesma ousadia que estava em Elias, que Elias demonstrou. Atos 1:8 diz assim: no entanto, ou mais, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da... Todos nós somos chamados por Jesus, todos nós, grandes, pequenos, velhos, novos, profundos conhecedores, pouco conhecedores, todos nós fomos chamados para proclamar o seu amor, proclamar a sua graça, proclamar a sua presença, onde quer que formos. Somos chamados, irmãos, para trazer os céus para a terra. Essa é a autoridade que está sobre nós. Nós vimos isso na primeira mensagem. Aonde estão os Elias? Aonde estão os perturbadores? Aqueles que vão trazer os céus para a terra. É por isso que Deus está levantando homens e mulheres nesse espírito de Elias, os perturbadores dessa geração. Porque todos nós temos um chamado, uma função a cumprir. Sabe, irmãos, para vivermos o chamado de Deus em nossas vidas, sempre precisaremos de atitudes de ousadia. Até para amar você precisa ser ousado. Sim ou não? Quando você fez a sua declaração de amor para essa mulher linda, ou seu homem lindo que está do seu lado, você precisou de coragem. Sim ou não? Ou tinha muito correio elegante na sua época? Essa é a época de alguns aí. Não sei, eu estou falando só de... Já ouvi falar. Correio elegante, para quem não sabe, antes do WhatsApp, antes do celular, tem que traduzir, né? Eu esqueço que tem uma geração que não fica cara de ué. Correio elegante eram as cartinhas que fazia na escola, né? A Fernanda está lembrando ali, ó. Né? Fazia o correio elegante na escola, aí você fazia as declarações. Por isso chamava correio elegante, era uma troca de mensagens, ali secreto, não falava quem que era. Hoje não tem WhatsApp, aí você manda o WhatsApp agora, recebe agora mesmo, e se não gostou já responde também, não é assim? Sabe, irmãos, nós precisamos de ousadia para tudo que fizermos, para declarar o amor, para amarmos as pessoas, para ultrapassarmos as dificuldades. Sim ou não, irmãos? Todos os dias nós enfrentamos dificuldades e muita gente se rende, se paralisa e pensa em desistir. Por quê? Porque não tem ousadia para ultrapassar, ousadia para enfrentar os problemas. Ei, quem não tem problema aqui? Quem não passa por situações difíceis? Nós precisamos de ousadia para ultrapassar, precisamos de ousadia para enfrentar, precisamos de ousadia para vencer. Sabe, irmãos, Deus está nos chamando e nos capacitando para sermos ousados, para respondermos ao chamado que Ele tem para as nossas vidas.
Para viver o chamado de Deus em nossas vidas, precisamos de atitudes de ousadia. Mas várias pessoas jamais experimentarão serem ousadas naquilo em que Deus as chamou, porque muitas apresentam as suas desculpas para Deus. Qual é a sua desculpa? Eu não sei falar. Evangelizar não é bem o meu dom. Eu tenho vergonha. Eu sou tímido. As pessoas não vão acreditar em mim. Está bom o suficiente vir à igreja aqui apenas aos domingos e viver assim. Quero dizer uma coisa, não importa onde você está, Deus quer usar você para ser referência nesta terra. Deus quer usar a sua vida para estabelecer os céus na terra. Ele quer te usar para ser a resposta na vida das pessoas que estão ao seu redor. Sabe, irmãos, os dons do Espírito estão disponíveis a você, estão disponíveis a nós, basta nós desejarmos, basta nós buscarmos. Existem muitas pessoas que não tinham a personalidade ou a capacidade de liderar, mas buscaram em Deus a unção e romperam seus próprios limites. Hoje testemunham, proclamam a palavra na sua casa, na sua família. E com isso trazem os resultados, trazem, Senhor, a manifestação da glória de Deus. Os milagres acontecem, porque tiveram a ousadia de cumprir o chamado, porque buscaram em Deus essa unção e esse poder. Sabe, irmãos, vivenciar esta ousadia espiritual é uma experiência maravilhosa, mas também necessária para quem deseja viver e responder ao chamado de Deus. Ei, para de ser uma represa. Para de ser uma pessoa que só recebe. Para de ser um depósito que só quer receber e guardar. Você precisa ter disposição de dedicar amor e cuidar de alguém. Não há desculpas para ficarmos inertes, sem ousadia. Todos precisamos estar dispostos em servir a Deus, a igreja, as pessoas. Todos somos chamados para liderar e servir no reino de Deus. Mateus 25, me permita ler esse texto. Se você puder acompanhar, Mateus 25, a partir do versículo 14, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos negociou com eles, porque essa era a ordem, esse era o comando. Quando esse homem entregou o seu talento, ele disse, está escrito lá em Lucas: negociai, multiplicai. Então esse que recebeu os 5 talentos negociou com ele e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos ganhou também outros 2 talentos. O que porém recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Ei, vai ter um dia que Deus vai ajustar contas comigo e com você. 20. Então o que recebera 5 talentos se aproximou e disse: Eis, entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, olha aqui, estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor então lhe disse: muito bem, servo bom, servo fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria ou do gozo do seu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, olha, com ele ganhei outros 2 talentos. Então disse-lhe o seu senhor: muito bem, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do seu senhor. Chegando porém o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sei que és um homem duro, que colhes onde não plantastes e ajunta onde não espalhastes, e com medo
e com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, e ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Olha só, irmãos, existem talentos, existem dons, capacidades que Deus colocou na sua vida para você servir, para você apoiar, para você desenvolver. É por isso que Deus te chama para usá-los. É por isso que Deus te chama para multiplicá-los. Sabe, irmãos, para ser a resposta, nós vamos para o último ponto. Você precisa de ousadia sobrenatural que vem do Espírito Santo. O primeiro texto que nós lemos, em 1 Timóteo 1,7, diz assim: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Para poder viver tudo isso, irmãos, precisamos saber e entender que essa ousadia é sobrenatural. Ela não é arrogância, ela não é prepotência, ela vem do Espírito. Nós não vamos conseguir sair daqui e começar a ser ousados sem antes sermos cheios do Espírito Santo. Quando você tiver a ousadia do Espírito Santo, terá força para falar o que precisa ser dito, não importa o momento ou o lugar. Os discípulos entenderam isso, e só cheios do Espírito, eles se levantaram em ousadia. Lá em Atos 4 nós vemos, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos de Israel. Ele se levanta e prega o Evangelho, confrontando que esses religiosos é que tinham matado o Cristo, e que era no nome dele que eles falavam e operavam milagres. Estevão, um dos 6 diáconos primeiros, homem cheio de fé, Atos 6:8, Estevão cheio de fé e de poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Ele fez uma pregação tão completa biblicamente que não existe na Bíblia outra como aquela. Desde o Velho Testamento até a morte, ressurreição de Jesus, onde os religiosos rangiam os dentes, porque era irrefutável. E no capítulo 7, no versículo 5, diz assim: e Estevão, e ele, porém cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava assentado à direita de Deus. Sabe, irmãos, a ousadia nos leva a falar o que precisa ser dito, a nos envolver com a obra e com o reino de Deus, e a liderar com amor, de forma que as pessoas sejam tocadas, abençoadas e salvas. Você quer viver essa ousadia? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Jesus disse certa vez em Lucas 11:13: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas, dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Você só precisa pedir. Você só precisa pedir. Faça agora a sua oração. Peça que o Espírito Santo enche você. Peça ao Pai: Pai, enche-me do teu Espírito para que eu seja ousado. Enche-me do teu Espírito para que eu seja boca de Deus nessa terra. Enche-me do teu Espírito para que eu possa ser a resposta de Deus na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha escola, na minha sociedade onde eu vivo. Feche os seus olhos, não te custa nada. Faça uma oração. Peça ao Pai que Ele te dê essa porção do Espírito Santo,
Que você seja cheio do Espírito Santo para se mover em ousadia, para que você possa ser a resposta, para que Deus possa usar você na sua casa. Sabe, nos momentos de conflito, nos momentos que há indecisão, nos momentos que o mundo, nos momentos difíceis, ore, peça agora que o Espírito Santo enche você. Peça agora ao Pai que você seja cheio do Espírito Santo.